Então, e por que ganha mal? Sempre que a gente toca nesse assunto, invariavelmente o empresário ou colegas seus que falam pelos empresários ou são muito sensíveis aos argumentos, dizem, mas a produtividade, sim, tem uma série de, a produtividade é muito baixa. Estão corretos, a produtividade é baixa. É isso ou tem também um componente social de uma determinada elite ou de um determinado segmento da sociedade que acha que tem de pagar mal mesmo, e a vida é assim. Às vezes eu tenho essa sensação de que... A sua sensação está correta, mas são todos. Produtividade, quem produz é a elite. A elite que gera empregos bons, a elite que tem acesso à melhor educação e a elite que trabalha nos melhores empregos. Então, quando a gente quer produtividade, é da elite. Se a produtividade está baixa, é culpa da elite, não é culpa do povo. Porque o povo não tem acesso aos melhores empregos. Primeiro ponto. Segundo ponto. No Brasil, enquanto a gente não entender que a maneira como o país se insere no cenário internacional altera a maneira como a gente se relaciona entre capital e trabalho aqui no Brasil, a gente vai ficar nessa briga. Fica o empresário falando, não, mas eu não posso pagar tudo isso de direito, eu não posso pagar um salário maior, porque senão não fecho a conta. E a minha resposta é, você está tentando fechar a conta em custo. Sabe por que está tentando fechar a conta em custo? Porque o que a gente vende para o mundo é barato. Qualquer um vende. A gente só tem a capacidade de vender um volume grande de soja, minério de ferro e tal, que são os bens primários. Mas qualquer um produz. Tendo terra arável, consegue fazer isso. Não tem muita tecnologia envolvida, ou a tecnologia que está disponível para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente produz coisas baratas, a gente tem que concorrer por preço. E aí o que acontece? A gente tem que espremer todo mundo. E aí eu sempre digo, eu estou do lado dos empresários. Quando eu defendo o direito do trabalhador, eu estou do lado dos empresários. Os marxistas agora vão ficar doidos. E eu vou explicar por quê. Não é no sentido de negar o conflito entre trabalho e capital. Mas é porque se a economia brasileira começar a produzir itens de maior conteúdo tecnológico, que permitam a gente vender coisas caras lá fora, em que a gente não concorre por preço, porque a população mundial vai querer comprar o produto brasileiro, independente do preço, o empresário não tem que esmagar o salário do trabalhador. Ele pode pagar bem o salário do trabalhador e sobra dinheiro para ele ter lucro, sobra dinheiro para ele investir, sobra dinheiro para ele inovar. Ele começa a contratar engenheiros, as universidades começam a produzir engenheiros, ele começa a contratar geofísicos, as universidades produzem geofísicos, físicos, essas profissões de alta produtividade. E como é que a gente chega lá? Por exemplo, tem o exemplo clássico do café, né? Você exporta a saca de café e compra a cápsula do Nespresso. O Brasil tem 1% da rede global de valor agregado do café. E nós somos os maiores, junto com a Colômbia, exportadores de café. Porque o que a gente faz é o produto primário. E por que não faz o produto... Me responda, quantos pés de café você acha que a Suíça planta? Acho que nenhum, nenhum. Mas a gente adora comprar um Nespresso, né? Sim. E vem a cápsula. Agora eu não lembro exatamente o valor, mas é algo em torno de 400 vezes o preço do que a gente vende a saca de café. E esse é o problema. A gente se especializou em produzir coisa barata. E toda a luta que Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Malásia, Argentina, Peru, Colômbia, México estão tentando fazer para sair dessa posição. Mas é muito difícil, porque o mundo está dividido entre os ricos, que são os gestores e os inovadores. Metade do que a gente tem aqui é produzido pelo norte global. Europa e os Estados Unidos, de tecnologia. Tá? Aí eles deslocaram para a Ásia e Sudeste Asiático o quê? A fábrica do mundo. Viraram as manufaturas. E aqui nós outros, na América Latina, são o quê? Ofertantes de matérias-primas. Sim. Só que agora tem uma janela de oportunidade em que está se redefinindo o conjunto de matérias-primas que vão servir de base para a nova economia verde, que vai demorar uns 20, 30 anos para ser montada. E a gente tem bastante disso. Se a gente conseguir tornar um pouquinho mais difícil para o norte global vir comprar os nossos bens baratinhos para vender para a gente coisa muito cara, a gente já vai melhorar bastante e o nosso empresário não vai ter que esmagar tanto salário. Porque ele vai começar a vender coisa que ele não vai concorrer tanto por preço. É muito difícil fazer isso. A chance do fracasso é muito maior do que a chance do sucesso. Mas aí eu reclamo aos coaches.
Se fosse fácil, ninguém faria. Né? Exatamente. Então, assim, envolve muito dinheiro, envolve muito investimento, precisa de foco, precisa avançar na direção certa, precisa saber o que investir, precisa pensar em escala, na ligação entre os setores, precisa pensar em tudo isso. Só que isso requer planejamento. Não dá para deixar na mão do mercado. E se você não acredita em mim, vá ler a The Economist, que saiu em janeiro, em que ela diz exatamente, para ficar rico, The Economist, bastião liberal do mundo, existe desde o século XIX, a revista diz assim, quer ficar rico, tem que fazer política industrial. Então não tem mais o debate se a gente deve ou não fazer política industrial. É como, quais setores, como que a gente vai fazer, o que vai motivar, o que vai levar para frente. Se a gente fizer isso e começar a melhorar o que a gente produz, a gente não vai ter... A nossa menor preocupação vai ser um imposto sobre as plataformas chinesas e de Singapura de vender esses produtos. E eu quero destacar isso. A gente não pode mais discutir preço de sapato, de camisa, de alimento. Isso deve ser básico. Isso deve ser básico. Se a gente está discutindo isso, é hora de os empresários colocarem a mão na consciência, falar assim, a gente precisa fazer um grande acordo em prol do desenvolvimento e tornar a política industrial uma política perene. Eu vou explicar o que é isso. O que mais se fala na imprensa? Todo dia, que você levantou a meta fiscal. Qual que é o nome dessa política? Política fiscal. A autonomia do Banco Central diz respeito ao quê? Política monetária. Bolsa Família, Previdência, política de assistência social. Por que a gente não tem política industrial? Por que eu faço política educacional, política de saúde, mas política industrial ela vai meio ao acaso? Eu comecei a nossa conversa dizendo que os Estados Unidos sempre tiveram política industrial, independentemente de quem estava no governo, no poder, democrata ou republicano. Está na hora da gente ter isso também, como uma política de Estado. Não importa se é Lula, Bolsonaro, quem que vier que vai ocupar o país, o poder executivo federal, tem que fazer política industrial, porque se não fizer a gente cai para trás. E a gente está ficando para trás. A gente pode estar aumentando o PIB, mas o nosso PIB está aumentando em coisa barata, coisa que não tem muita tecnologia. E quando tem tecnologia, que é o agro, é importada, não é nossa, é produzida lá. Isso eu estou falando com os amplos investimentos da Embrapa. Você está falando do que? De defensivo? Defensivo agrícola, fertilizante. Maquinário. A gente produz soja no Cerrado. Soja é um produto de clima frio. A gente está produzindo no Cerrado. Foi a Embrapa que fez um investimento desde os anos 50. Desde os anos 50 a gente investe. Então é um processo de décadas. Agora, se o agro conseguiu ter isso, o agro não existe sem Estado. O agro é produtivo do jeito que é porque tem muito incentivo, tem muito estímulo. Por que não fazer para a indústria também? Ou você acha que todo o incentivo que a gente dá para o agro dá certo? Sabe por que a gente não sabe se dá certo? Porque ninguém nunca foi avaliar se dá certo ou não. Não tem estudo mostrando isso. Mas para a indústria, não faz não. Antes da gente saber se dá certo ou não. Eu não acho, nenhum país faz isso. Os países têm políticas industriais perenes, contínuas, porque eles sabem que os outros estão fazendo. E eu acho que a gente tem que convencer aqueles que são mais refratários a essa ideia, que particularmente são os empresários de determinados setores, que está na hora da gente começar a pensar um projeto nacional.